a CNTE tem participado de maneira muito firme e determinada nos debates da construção do novo PNE. Porque ainda que seja um PNE que não venha a atender toda aquelas reivindicações históricas do nosso movimento, nós consideramos que tem pontos que avançam, que pode avançar, e que é um momento importante de debate da educação nesse país. Por isso, nós, junto com a campanha, com outros companheiros de outros sindicatos, nós estamos lá brigando, apresentando emenda, fizemos um acampamento que durou mais de um mês, quase 2 meses, em frente ao Congresso Nacional, para cobrar pressa na votação, porque esse país não pode continuar vivendo sem um plano nacional da educação. Hoje, o setor empresarial da educação, que representa inclusive uma das maiores coalizões na Bolsa de Valores de São Paulo, defende a elevação do financiamento público para a educação. Hoje eles estão do nosso lado, digamos assim, entre aspas, porque eles entendem que se tiver mais dinheiro público, eles vão ter mais lucro, porque eles vão vender mais serviços, mais apostilas, né? Ou seja, se precariza as condições de funcionamento das escolas e se oferece uma solução mágica através de apostilas, de sistema de ensino, de sistema de controle do trabalho dos docentes. Então esse é um ponto fundamental e vejam que o desafio não é pequeno, né? Se trata de, basicamente, dobrar o financiamento da educação pública para a escola pública no prazo de 10 anos. E isso, é importante que se diga, não será resolvido com esta conquista mais recente dos recursos do pré-sal para a educação, né? Ficou muito claro que o recurso do pré-sal assegurará, no máximo, um ganho de 1% do PIB no prazo de 10 anos para a educação. A questão é, de onde virá os outros 4% do PIB? E aí eu queria abrir um parêntese sobre o debate, que aqui a gente não vai conseguir fazer de uma forma aprofundada como mereceria, mas o debate sobre os juros da dívida nesse país, né? Hoje foi noticiado que o Banco Central decidiu aumentar em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros. Para cada ponto percentual que é elevada a taxa de juros nesse país, que já é a maior taxa de juros do mundo e que faz a alegria dos rentistas e dos banqueiros, para cada 1% que é aumentada essa taxa de juros, significa 0,5% do PIB do orçamento do governo federal transferido para a dívida, para recurso da dívida. Ou seja, hoje o Brasil aplica, e aí é o próximo dado. Quando a gente abre essa, eu queria que vocês vissem só o dado de 2009, que é esse que está na esquerda lá, né? Quem é que financia a educação no país? Hoje, basicamente, 1,95% do PIB que vai para a educação é custeado pelos municípios, 2,05% do PIB pelos estados e cerca de 1% pelo governo federal. Esse mesmo governo federal, sobretudo a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, passou a ser o avalista dessa dívida. E hoje aplica 5% do PIB no pagamento de juros da dívida. Ou seja, enquanto aplica 1% em educação, 5% na dívida. Esse é um debate necessário. Os mecanismos para fiscalizar a destinação desses recursos previstos no PNE são suficientes para, de fato, garantir? Não, nós precisamos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que corre em paralelo a uma comissão estudando, comissão especial da qual eu também tenho a oportunidade de fazer parte, e nós vamos combinar esses dois elementos. É preciso que os gestores brasileiros, de alguma maneira, preservem esse dinheiro como sagrado e trabalhem a perspectiva de tirar o maior resultado possível, a maior eficiência educacional para que a gente atinja as metas a partir dos recursos que precisam ser necessariamente ampliados, mas, disse bem você, também fiscalizados pela sociedade, pelos órgãos de controle, mas, sobretudo, com o estabelecimento de sanções quando não houver cumprimento ou houver desvio dos recursos tão duramente conquistados. Uma das suas frases ontem foi a seguinte: esse país não pode continuar vivendo sem um plano nacional de educação. Por quê?
Porque nós não podemos ficar sem ter um norte na educação, sem ter uma norma legal que estipule as metas, estipule objetivos e diga como isso vai ser feito. Porque se você não tiver isso, você não tem Sistema Nacional de Educação, né? E você continua tendo uma educação muito fragmentada. Então, ali, quando diz o seguinte, nós vamos, no prazo de 6 anos, estabelecer que a média salarial dos professores será igual à média salarial dos profissionais de mesma formação. Se você não estabelecer isso claramente, você continua tendo a situação que você vive, não é? Quando você estabelece que é preciso, num prazo de tanto tempo, você ter um percentual de atendimento na creche, pública, você tem que ter as metas, você tem que estabelecer e dizer como vai fazer. E se você não tem isso, cada um faz o que quer. Então, fica muito no laissez-faire. Por isso é importante que nós tenhamos um plano que dê um norte para o país do que é a educação, principalmente a educação pública. E o outro ponto que eu vou trazer para a discussão é o tema da responsabilidade educacional, né, que, paralelamente ao PNE no Congresso, está em discussão um conjunto de projetos de uma chamada Lei de Responsabilidade Educacional. E aí existem concepções diferentes, né, sobre o que seria essa responsabilidade educacional, que vão de uma concepção que nós entendemos que é adequada, que é a ideia de obrigar os gestores, uma vez pactuado o Sistema Nacional de Educação, definidas as responsabilidades de cada um, obrigá-los a implementar o PNE e implementar esse sistema, ou seja, obrigá-los inclusive a elevar o financiamento da educação para atingir os 10% do PIB, por exemplo, cumprir, no mínimo, né, como requisito básico para qualquer discussão, a lei do piso nacional do magistério em relação à jornada, em relação à atualização do valor do piso e, mais importante do que isso, inclusive, um plano de carreira que seja atrativo e que seja consistente para a valorização de fato dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, são pontos que a gente entende que são fundamentais para uma lei de responsabilidade educacional. Eu tenho claro que a educação ela virou uma pauta nacional, né? Porque, veja bem, sempre se discutiu muito a educação nos fóruns, né, que são nossos, sindicais, mas dificilmente você tinha como levar para outros espaços. Através da CONAI de 2010 e já a partir do Fórum Nacional de Educação, que hoje, né, é lei, e ao mesmo tempo aqui no estado de São Paulo nós conseguimos instituir o Fórum Estadual de Educação, na verdade nós conseguimos fazer com que outros interlocutores, que não somente nós, professores, também fizessem o debate em torno da educação. E o legal é que o que sai deste debate todo é um grande consenso. A gente tem conseguido construir consenso. É claro, há dissensos, né? Porque a partir do ponto de vista e do lugar que você ocupa na sociedade, vamos dizer assim, o caso do gestor, tem o olhar do gestor. Mas isso não quer dizer que eu, trabalhadora em educação, não tenho olhar de gestora também, né? Ou avalie o que é melhor para a educação a partir do lugar que eu estou, né? O aluno, a partir de onde está, como é que ele avalia a educação? O pai, de onde está? Essa é a riqueza, né, dessa conferência, com essa diversidade toda, né, que está presente nela.